Imagine um lugar onde o oceano guarda segredos tão profundos quanto suas águas, um ponto no mapa que desafia a lógica, onde navios desaparecem sem deixar rastros e aviões evaporam no ar. Este é o Triângulo das Bermudas, um dos maiores e mais persistentes mistérios do nosso planeta. Ao longo das décadas, incontáveis embarcações e aeronaves simplesmente sumiram dentro de seus limites enigmáticos, levando consigo tripulações e passageiros e deixando para trás apenas perguntas. Números impressionantes circulam, falando em centenas de navios e dezenas de aviões perdidos. Mas será que esses desaparecimentos são apenas coincidências trágicas, amplificadas pela imaginação humana e pela mídia sedenta por sensacionalismo? Ou há algo fundamentalmente diferente, talvez até inexplicável, acontecendo nessa região do Oceano Atlântico? Será apenas mito, uma lenda urbana ampliada pelo tempo? Ou existe uma verdade sombria e inexplicável por trás de cada desaparecimento? Hoje, embarcaremos numa jornada para desvendar o enigma do Triângulo das Bermudas. Vamos mergulhar nas profundezas das teorias mais intrigantes, desde as explicações sobrenaturais que alimentam a ficção científica, até as análises científicas e racionais que buscam a verdade nos fatos. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa saber sobre este lugar lendário. Geograficamente, o Triângulo das Bermudas não é uma área oficialmente reconhecida em mapas, mas sua lenda se estende por um vasto trecho do Oceano Atlântico. Seus vértices são geralmente traçados entre as Bermudas, a costa da Flórida e Porto Rico. Dentro dessa imensa área, que abrange cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, as histórias de sumiços começaram a se acumular séculos atrás. Os primeiros registros, embora não diretamente associados ao Triângulo como o conhecemos hoje, datam da época de Cristóvão Colombo, que relatou anomalias na bússola e uma estranha luz no horizonte ao navegar por aquela região. No entanto, o termo Triângulo das Bermudas só foi popularizado em 1964 por um artigo de Vincent Gaddis na revista Argosy, solidificando a área como um local de mistérios inexplicáveis. Incidentes famosos, como o desaparecimento do voo 19 em 1945, uma esquadrilha de 5 bombardeiros da Marinha dos Iximamaios que sumiu sem deixar vestígios, e o navio de carga USS Cyclops, em 1918, com mais de 300 pessoas a bordo, alimentaram a imaginação popular. Esses eventos, amplamente divulgados pela mídia, transformaram o Triângulo em um ícone da cultura pop, inspirando livros, filmes e programas de televisão que perpetuaram o mistério, transformando-o de uma série de incidentes isolados em um fenômeno global. A cada nova história, o fascínio crescia, e a linha entre fato e ficção tornava-se cada vez mais tênue. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Geograficamente, o Triângulo das Bermudas não é uma área oficialmente reconhecida em mapas, mas sua lenda se estende por um vasto trecho do Oceano Atlântico. Seus vértices são geralmente traçados entre as Bermudas, a costa da Flórida e Porto Rico. Dentro dessa imensa área, que abrange cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, as histórias de sumiços começaram a se acumular séculos atrás. Os primeiros registros, embora não diretamente associados ao Triângulo como o conhecemos hoje, datam da época de Cristóvão Colombo, que relatou anomalias na bússola e uma estranha luz no horizonte ao navegar por aquela região. No entanto, o termo Triângulo das Bermudas só foi popularizado em 1964 por um artigo de Vincent Gaddis na revista Argosy, solidificando a área como um local de mistérios inexplicáveis. Incidentes famosos como o desaparecimento do voo 19 em 1945, uma esquadrilha de 5 bombardeiros da Marinha dos EOA que sumiu sem deixar vestígios,
e o navio de carga USS Cyclops, em 1918, com mais de 300 pessoas a bordo, alimentaram a imaginação popular. Esses eventos, amplamente divulgados pela mídia, transformaram o Triângulo em um ícone da cultura pop, inspirando livros, filmes e programas de televisão que perpetuaram o mistério, transformando-o de uma série de incidentes isolados em um fenômeno global. A cada nova história, o fascínio crescia, e a linha entre fato e ficção tornava-se cada vez mais tênue. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas o que exatamente acontece nesta região que a torna tão propensa a tais eventos? É uma questão que intriga cientistas, entusiastas do paranormal e o público em geral há décadas. A área do Triângulo das Bermudas é, por sua própria natureza geográfica, uma rota de navegação intensa. Milhares de navios e aviões cruzam seus limites anualmente, tornando-a uma das regiões mais movimentadas do Atlântico. Além disso, a topografia subaquática é complexa, com algumas das fossas oceânicas mais profundas do mundo, como a Fossa de Porto Rico, que alcança mais de 8.000 metros de profundidade. Isso significa que qualquer coisa que afunde ali é incrivelmente difícil, se não impossível, de ser recuperada. O Oceano Atlântico, e especialmente esta porção, é também conhecido por suas condições meteorológicas extremas e imprevisíveis. Furacões e tempestades tropicais são ocorrências comuns, capazes de surgir rapidamente e com uma força devastadora, apanhando de surpresa até as embarcações mais bem preparadas e os pilotos mais experientes. A corrente do Golfo, uma das correntes oceânicas mais poderosas do mundo, flui através da região, criando condições marítimas traiçoeiras e podendo arrastar destroços para longe, dificultando ainda mais as operações de busca e salvamento. A lenda do Triângulo das Bermudas, no entanto, vai muito além das explicações geográficas e climáticas. A mídia, com seu poder de amplificar narrativas, desempenhou um papel crucial em cimentar o mistério na consciência coletiva. Livros como O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, lançado em 1974, venderam milhões de cópias e apresentaram uma coletânea de histórias de desaparecimentos, muitas delas com detalhes fantasiosos ou imprecisos, mas que serviram para alimentar o imaginário popular. A partir daí, o Triângulo deixou de ser apenas uma área geográfica para se tornar um símbolo de tudo o que é inexplicável e aterrorizante. O fascínio do público por esses mistérios reside na nossa inata curiosidade pelo desconhecido e na busca por explicações que transcendam a lógica mundana. É mais emocionante imaginar portais dimensionais ou civilizações perdidas do que admitir que a natureza é implacável ou que o erro humano é uma constante. Essa predisposição cultural criou um terreno fértil para que as lendas florescessem, transformando cada incidente em uma peça de um grande quebra-cabeça sobrenatural. A verdade, como sempre, é muitas vezes mais complexa, mas raramente tão dramática quanto a ficção. No entanto, antes de descartarmos completamente as explicações mais fantásticas, é importante mergulhar nelas com uma mente aberta. Afinal, a história da ciência está repleta de impossibilidades que um dia se tornaram realidade. Poderia o Triângulo das Bermudas esconder algo que a nossa compreensão atual ainda não alcançou? Existem forças ocultas ou fenômenos subestimados em jogo? A próxima parte de nossa exploração nos levará justamente a essas teorias que desafiam a ciência e abraçam o inexplicável. Prepare-se para um mergulho ainda mais profundo no reino do extraordinário. Nesse contexto de mistério e fascínio, as teorias sobrenaturais e paranormais ganham força, oferecendo explicações que transcendem a realidade observável. Uma das mais cativantes e persistentes é a ideia de que o Triângulo das Bermudas
abriga os restos da lendária cidade perdida de Atlântida. Segundo essa teoria, a avançada tecnologia Atlante, talvez baseada em cristais ou alguma fonte de energia desconhecida, ainda estaria ativa no fundo do oceano, emitindo pulsos eletromagnéticos que desorientam bússolas, falham equipamentos eletrônicos e até mesmo causam a desintegração de aeronaves e embarcações. Os defensores dessa hipótese frequentemente apontam para formações rochosas submarinas, como a Estrada de Bimini, como evidências de estruturas criadas por uma civilização antiga, embora geólogos as classifiquem como formações naturais. Indo ainda mais longe, há quem acredite que alienígenas estabeleceram bases submarinas secretas na região. Esses seres extraterrestres, com sua tecnologia superior, seriam responsáveis pelos desaparecimentos, talvez capturando humanos e suas máquinas para estudo ou simplesmente protegendo seus domínios de intrusos terrestres. A ideia de OVNIs subaquáticos, ou USOs, é um pilar dessa teoria, com relatos esporádicos de luzes estranhas avistadas emergindo do oceano ou mergulhando em suas profundezas. Para os entusiastas do paranormal, a vastidão inexplorada do oceano oferece o esconderijo perfeito para tais bases, longe dos olhos curiosos da humanidade. Outra explicação que captura a imaginação é a existência de vórtices temporais ou portais dimensionais. Imagine que, em certos pontos do triângulo, o tecido do espaço-tempo se dobra, criando passagens para outras dimensões ou para diferentes períodos de tempo. Um avião ou navio que entra em um desses vórtices simplesmente desapareceria da nossa realidade, transportado para um lugar ou época desconhecida. Essa teoria é frequentemente usada para explicar a ausência total de destroços em muitos desaparecimentos, sugerindo que os objetos não afundaram, mas sim foram removidos da nossa dimensão. A ideia de que o tempo pode se comportar de maneira não linear, conforme sugerido por alguns conceitos da física teórica, alimenta a plausibilidade dessas especulações no imaginário popular. Além disso, há a crença em energias desconhecidas que irradiam do fundo do mar ou da atmosfera, interferindo diretamente nos equipamentos de navegação e comunicação. Poderiam ser anomalias geomagnéticas, forças telúricas ou até mesmo campos de energia psíquica. Essas energias seriam tão potentes que não apenas causariam falhas mecânicas e eletrônicas, mas também afetariam a mente dos pilotos e capitães, levando-os a cometer erros fatais ou a experimentar alucinações. A fragilidade da tecnologia humana diante de forças naturais ou sobrenaturais incontroláveis é um tema recorrente nessas narrativas. Essas teorias, embora careçam de evidências científicas concretas, têm um apelo inegável. Elas preenchem a lacuna de conhecimento com mistério e maravilha, transformando cada desaparecimento em um elo de uma grande conspiração cósmica ou em uma prova de que o universo é muito mais estranho e incompreensível do que imaginamos. A conexão dessas teorias com o imaginário popular é profunda, alimentando a ficção científica e o desejo humano de encontrar o extraordinário no cotidiano. Afinal, é mais emocionante pensar em Atlântida ou alienígenas do que em um simples erro de cálculo ou uma tempestade inesperada. Elas nos lembram que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos pequenos diante das forças da natureza e do vasto desconhecido. O Triângulo das Bermudas, nesse sentido, torna-se um espelho de nossas próprias esperanças e medos. Um lembrete de que há mistérios que ainda aguardam para serem desvendados, ou talvez, para sempre permanecerão como lendas. Mas será que toda essa fantasia realmente se sustenta sob o escrutínio da razão? Ou existem explicações muito mais mundanas para esses eventos? A próxima etapa de nossa jornada nos levará ao reino da ciência, onde buscaremos respostas nas forças da natureza e na lógica.
Afinal, é mais emocionante pensar em Atlântida ou alienígenas do que em um simples erro de cálculo ou uma tempestade inesperada. Elas nos lembram que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos pequenos diante das forças da natureza e do vasto desconhecido. O Triângulo das Bermudas, nesse sentido, torna-se um espelho de nossas próprias esperanças e medos, um lembrete de que há mistérios que ainda aguardam para serem desvendados, ou talvez para sempre permanecerão como lendas. Mas será que toda essa fantasia realmente se sustenta sob o escrutínio da razão? Ou existem explicações muito mais mundanas para esses eventos? É hora de deixarmos de lado as narrativas fantásticas e nos voltarmos para o reino da ciência, onde buscaremos respostas nas forças da natureza e na lógica. Abandonando as teorias sobrenaturais, os cientistas e pesquisadores oferecem uma série de explicações baseadas em fenômenos naturais e erros humanos, que, embora menos dramáticas, são significativamente mais plausíveis. O Oceano Atlântico, na região do Triângulo das Bermudas, é notoriamente propenso a fenômenos meteorológicos extremos. Furacões e tempestades súbitas, muitas vezes formados rapidamente e com intensidade devastadora, podem surgir com pouquíssimo aviso, engolindo navios e aviões inteiros em minutos. A força de um furacão é inimaginável, capaz de erguer ondas gigantescas e gerar ventos que superam facilmente a resistência estrutural das embarcações e aeronaves mais robustas. A combinação de visibilidade zero, ventos ciclônicos e mar agitado pode desorientar completamente qualquer tripulação, levando a acidentes catastróficos sem deixar rastros. Além dos eventos atmosféricos, as correntes oceânicas na área são incrivelmente fortes e imprevisíveis. A corrente do Golfo, uma das mais poderosas do mundo, atravessa o Triângulo, movendo-se a velocidades consideráveis e criando redemoinhos e fluxos turbulentos. Um navio à deriva ou uma aeronave que caia na água pode ser rapidamente arrastado por essas correntes para longe do local do acidente, dificultando enormemente as operações de busca e salvamento. A vastidão do Oceano Atlântico, aliada à profundidade de algumas de suas trincheiras, torna a recuperação de destroços uma tarefa quase impossível, o que contribui para a sensação de desaparecimento misterioso. Outro fator crucial, frequentemente citado pelos cientistas e pesquisadores, são os campos magnéticos anômalos. Embora não sejam tão extremos quanto algumas teorias sugerem, a região do Triângulo das Bermudas apresenta variações no campo geomagnético da Terra. Essas anomalias podem causar pequenas falhas nas bússolas magnéticas, levando a desvios de rota. Em uma época em que a navegação dependia quase exclusivamente desses instrumentos, um pequeno erro poderia ter consequências graves, especialmente em condições de baixa visibilidade ou em voos noturnos. Embora os sistemas de navegação modernos sejam mais sofisticados, a interferência magnética ainda pode, em teoria, causar problemas em equipamentos sensíveis. Talvez uma das explicações mais intrigantes e cientificamente sustentadas seja a liberação de metano do fundo do oceano. Grandes depósitos de hidratos de metano, uma forma congelada de gás natural, existem sob o leito marinho em muitas partes do mundo, incluindo potencialmente a área do Triângulo das Bermudas. Se esses hidratos forem desestabilizados por terremotos submarinos ou mudanças de temperatura, eles podem liberar grandes quantidades de bolhas de metano. Quando essas bolhas sobem à superfície, elas podem reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios percam subitamente sua flutuabilidade e afundem rapidamente, sem tempo para enviar um pedido de socorro. Para aeronaves, a presença de metano na atmosfera pode criar bolsões de ar rarefeito ou até mesmo explosões se houver uma fonte de ignição. Por fim, e talvez a explicação mais comum e menos sensacional, é o erro humano e as falhas mecânicas. Mesmo com toda a tecnologia e treinamento,
pilotos e capitães são falíveis. Decisões erradas, negligência, fadiga, inexperiência ou simplesmente um momento de distração podem levar a acidentes. Da mesma forma, qualquer máquina está sujeita a falhas. Motores podem parar, sistemas hidráulicos podem falhar, rádios podem silenciar. Em um ambiente tão hostil quanto o oceano aberto, uma pequena falha pode rapidamente escalar para uma tragédia, especialmente se os equipamentos de segurança ou de comunicação também falharem. A grande maioria dos desaparecimentos no mundo, incluindo fora do Triângulo das Bermudas, pode ser atribuída a essas causas prosaicas, mas devastadoras. A combinação desses fatores naturais e humanos cria um cenário onde os desaparecimentos podem ser explicados sem a necessidade de recorrer a portais dimensionais ou civilizações perdidas. O mistério do Triângulo das Bermudas, sob o olhar da ciência, começa a se desvendar, revelando que a natureza, em sua complexidade e poder, é muitas vezes mais impressionante do que qualquer lenda. Mas como essas explicações se aplicam aos casos mais famosos, aqueles que realmente cimentaram a fama do Triângulo? É o que veremos a seguir, analisando criticamente alguns dos incidentes mais notórios. Com essa perspectiva científica em mente, é crucial revisitarmos alguns dos desaparecimentos mais famosos que solidificaram a lenda do Triângulo das Bermudas. O voo 19, talvez o incidente mais icônico, é frequentemente citado como a prova definitiva de algo inexplicável. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha do Cimoahombo, liderados pelo experiente instrutor-tenente Charles Taylor, desapareceram durante um voo de treinamento de rotina. Relatos da época descrevem comunicações confusas, bússolas que enlouqueceram e uma desorientação completa antes do silêncio final. A história popularizou a ideia de uma força misteriosa agindo na região. No entanto, uma análise crítica dos fatos, com o benefício da retrospectiva e da tecnologia moderna, oferece uma explicação muito mais plausível. O tenente Taylor, embora experiente, era conhecido por se perder ocasionalmente e tinha um histórico de desorientação. Naquele dia, ele acreditava erroneamente que estava sobre as Florida Keys, quando, na verdade, estava muito mais ao norte e a leste, sobre o Oceano Atlântico. As bússolas dos aviões, modelos da Segunda Guerra Mundial, eram notoriamente sensíveis a variações magnéticas e, em condições de estresse, poderiam facilmente ser mal interpretadas ou falhar. A noite estava caindo, o tempo estava se deteriorando e os aviões, com autonomia de voo limitada, estavam ficando sem combustível. A decisão de Taylor de não voar para o oeste, onde estaria a terra firme, mas sim para o leste, na tentativa de encontrar a base que ele pensava estar nas Keys, selou o destino do esquadrão. Eles provavelmente ameriçaram no oceano agitado, e os destroços foram rapidamente engolidos pelas águas profundas e pelas fortes correntes oceânicas. A dificuldade de encontrar e recuperar os aviões alimentou o mistério, mas a narrativa de erro humano, desorientação e fatores ambientais é bastante convincente. Outro caso notório é o do USS Cyclops, um navio de carga da Marinha dos Estados, com mais de 300 pessoas a bordo, que desapareceu em março de 1918. Sem um pedido de socorro, sem destroços, sem qualquer pista. A escala do desaparecimento é assustadora. Contudo, o Cyclops era um navio problemático. Sua manutenção era precária e ele tinha uma reputação de instabilidade, especialmente quando carregado. Além disso, a rota do navio o levou através de uma área conhecida por tempestades violentas e correntes traiçatos. Embora a causa exata de seu desaparecimento permaneça desconhecida, afinal, é difícil investigar um navio afundado há mais de um século sem destroços. A explicação mais provável envolve falha estrutural, devido à sobrecarga e ao mau tempo. Um navio daquele porte,
se rachado ao meio por uma onda gigante ou se virado por um vendaval, poderia afundar tão rapidamente que não haveria tempo para enviar um SOS. Esses exemplos demonstram como muitos dos mistérios do Triângulo das Bermudas podem ter explicações lógicas e até mundanas, quando despojados do sensacionalismo e analisados com rigor. A dificuldade de investigar incidentes em águas profundas é um fator crucial. O fundo do oceano, especialmente em regiões como o Atlântico Ocidental, é um cemitério para inúmeros navios e aeronaves. A profundidade média na área do Triângulo pode exceder 5,00 metros em alguns pontos, e as trincheiras oceânicas podem chegar a mais de 8 metros. Encontrar uma pequena aeronave ou um navio neste vasto e escuro abismo é como procurar uma agulha em um palheiro, mesmo com a tecnologia de sonar mais avançada. A pressão esmagadora a essas profundidades e a corrosão da água salgada garantem que qualquer destroço seja rapidamente desintegrado ou coberto por sedimentos, tornando a recuperação e a identificação quase impossíveis. Além disso, os dados estatísticos são um forte desmistificador. Embora o Triângulo das Bermudas seja uma área de grande tráfego marítimo e aéreo, as estatísticas de desaparecimentos não são desproporcionalmente maiores do que em outras regiões movimentadas do mundo. A Guarda Costeira dos Eurostats, por exemplo, que cobre uma vasta área do Oceano Atlântico, incluindo o Triângulo, não reconhece oficialmente a existência de um Triângulo das Bermudas, como uma região de anomalias inexplicáveis. Seus relatórios indicam que a maioria dos incidentes é atribuída a falhas mecânicas, erros de navegação, condições meteorológicas severas ou a falta de experiência dos operadores. A fama da região se deve mais à perpetuação de lendas e ao fascínio humano pelo desconhecido do que a uma realidade estatística de desaparecimentos inexplicáveis. O número absoluto de incidentes pode ser alto, mas quando comparado ao volume de tráfego, ele se alinha com o que se esperaria de qualquer área oceânica movimentada e sujeita a condições climáticas extremas. Afinal, a narrativa de um lugar misterioso, onde navios e aviões simplesmente somem sem explicação, é muito mais cativante do que a verdade prosaica de tempestades, falhas mecânicas e erros humanos. O mistério do Triângulo das Bermudas, portanto, não reside tanto no que realmente acontece, mas na forma como interpretamos e contamos essas histórias. Ele nos mostra a força do imaginário popular e como uma série de eventos, cada um com sua própria explicação lógica, pode ser tecida em um grande e sedutor enigma. Mas a verdade, como sempre, é muitas vezes mais complexa e menos fantástica do que a ficção. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada pelo enigmático Triângulo das Bermudas. Percorremos desde as lendas mais fantásticas de Atlântida e alienígenas até as explicações mais terrenas da ciência, desmistificando casos icônicos como o Voo 19 e o USS Cyclops. A verdade, como vimos, raramente é tão sensacional quanto a ficção, mas não é por isso menos fascinante. As teorias mais plausíveis apontam para a conjunção de fenômenos naturais extremos, como furacões, correntes oceânicas imprevisíveis e a liberação de metano do leito marinho, combinados com falhas mecânicas, erros de navegação e, crucialmente, o vasto e implacável poder do oceano. O mistério do Triângulo das Bermudas, portanto, não é um enigma insolúvel que desafia as leis da física ou esconde segredos ancestrais de civilizações perdidas. É, antes de tudo, um testamento ao poder da natureza e à nossa própria fragilidade diante dela. É também um espelho do fascínio humano pelo desconhecido, pela necessidade inata de encontrar padrões e significados em eventos aleatórios e, por vezes, trágicos. Preferimos a ideia de um portal dimensional a um motor que falha, ou de uma força alienígena a um piloto desorientado. Essa inclinação para o extraordinário é o que alimenta as lendas e as mantém vivas.
mesmo diante de evidências esmagadoras. A importância do ceticismo e da investigação baseada em evidências é a verdadeira lição que o Triângulo das Bermudas nos oferece. Em um mundo inundado por informações e teorias de todos os tipos, a capacidade de questionar, analisar dados friamente e buscar explicações lógicas é mais valiosa do que nunca. Não se trata de destruir a magia ou o encantamento do mistério, mas sim de enriquecer nossa compreensão da realidade. A ciência não busca anular o assombro, mas sim explicá-lo, transformando o como e o porquê em conhecimento que nos permite, por exemplo, prever tempestades, entender correntes e construir embarcações e aeronaves mais seguras. Essa capacidade de pensamento crítico não deve ser restrita apenas aos grandes mistérios geográficos. Ela se aplica à nossa vida diária, em cada notícia que lemos, em cada história que nos contam. Quantas verdades aceitamos sem questionar, apenas porque são mais atraentes ou se encaixam em nossas crenças pré-existentes? O Triângulo das Bermudas, com sua aura de inexplicável, serve como um poderoso lembrete de que devemos sempre buscar a evidência, testar as hipóteses e estar abertos a mudar de ideia quando novos dados surgem. O narrador, ao longo desta jornada, buscou desmistificar o antagonista, o mistério do Triângulo das Bermudas, não para diminuir seu impacto cultural, mas para engrandecer a capacidade humana de compreender o mundo. Os cientistas e pesquisadores, com sua persistência em coletar dados e formular teorias baseadas na observação, são os verdadeiros heróis dessa história. Enquanto os entusiastas do paranormal nos lembram da riqueza da imaginação humana, que, embora por vezes se desvie da realidade, é essencial para a criatividade e a exploração. Portanto, a chamada para a ação intelectual é clara: encorajar a audiência a pesquisar mais, a não aceitar explicações superficiais e a questionar as narrativas estabelecidas, especialmente aquelas que apelam ao nosso desejo pelo fantástico sem o respaldo da razão. O Triângulo das Bermudas continua sendo um lugar de beleza selvagem e perigos inerentes, mas o maior mistério que ele revela não é sobre o que o oceano esconde, mas sobre como a mente humana interpreta o desconhecido. Que esta exploração sirva de inspiração para que cada um de vocês se torne um explorador da verdade, munido de curiosidade, ceticismo e uma insaciável sede de conhecimento. O oceano da informação é vasto e a bússola da razão é nosso melhor guia.